Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hein? Parece que o grande risco agora é o uso de armas químicas pelos russos. Vamos entender esse assunto? Essa notícia, ou essas notícias que a gente vai falar aqui, foram sugeridas por Karen B, Tirolês V8 e mais um monte de gente. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias aqui. Agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a situação em termos de fronte de batalha não mudou muita coisa. Uma má notícia que a Ucrânia teve foi que os russos repararam a ponte férrea sobre Kherson. Muito do que o fato do sul está conseguindo, a Rússia está conseguindo um sucesso muito maior no sul da Ucrânia do que nas outras regiões, se deve justamente ao fato de que, enquanto os ucranianos tiveram sucesso em desabilitar as ferrovias em todos os lugares, e isso impediu a logística no sul, aqui na Crimeia eles não conseguiram fazer isso muito bem. E agora que eles têm a ponte ferroviária em cima de Kherson reconstruída, isso deve levar a um adianto para essas frentes aqui em direção a Odessa, em direção ao centro da Ucrânia, né? Pois bem, mas ontem teve também muito bombardeio em Kiev, tá? Como vocês podem ver aqui, as tropas russas elas estão tentando contornar Kiev, mas as tropas ucranianas têm conseguido deter esse suposto cerco que eles estão tentando fazer. A gente não sabe ainda se eles vão tentar invadir a cidade ou fazer um cerco. Como eu falei, parece que a proposta original era fazer um cerco, mas a essa altura do campeonato, como todas as estratégias russas já foram explodidas totalmente, sabe-se lá o que eles vão tentar, né? De qualquer forma, a defesa ucraniana tem conseguido manter, principalmente do lado oeste aqui, os russos afastados de Kiev, né? Essa região toda aqui está como conquistada pela Rússia, né, como controle russo, mas, como eles explicam aqui, esse mapa é bem interessante, esse mapa interativo. Eles explicam, na verdade, são muito poucas tropas russas que tem aqui. Na verdade, o que está concentrado é justamente chegando aqui a Kiev e atacando Kharkiv também, e aqui em Chernihiv, onde está o grosso das tropas russas, né? O resto do espaço aqui é tudo muito espaço. Tem vários grupos ucranianos atuando aqui dentro também, né? Bom, tentaram novamente, ou vão tentar novamente hoje, os corredores humanitários, né? Aumentaram o número agora para 14 corredores humanitários. Era um originalmente, só Mariupol, depois se tornaram 7 corredores humanitários, dos quais quase todos funcionaram, menos de Mariupol, e hoje vão tentar 14 corredores humanitários para justamente retirar civis de zonas que estão muito conflagradas, que estão com muito bombardeio russo, esse tipo de coisa. Então, vamos tentar hoje. Vão conseguir esses corredores humanitários? A gente não sabe. Mariupol eles não têm conseguido, né? E de fato você pode reparar que a frente russa aqui no sul tem conseguido avançar. De fato eles têm expandido esse domínio aqui no sul da Ucrânia, né? Enfim, fica cada vez mais complicada a situação aqui em Mariupol, mais difícil de se fazer a evacuação da cidade. Bom, as negociações de paz estão empacadas, continuam havendo negociações de paz e coisa e tal, mas não há avanço. A Rússia basicamente quer que a Ucrânia se renda e não tem muito o que fazer, ou seja, não dá para aceitar esse tipo de condição. É lógico, tem gente querendo, o líder israelense, por exemplo, falou para a Ucrânia se render e coisa e tal, e não sei o que lá. Ou seja, o que é muito estranho, parece que Israel está do lado dos russos nessa, ficou muito feio isso para o ministro de Israel. E ainda mais porque não tem por que se renderem, uma vez que a guerra está indo bem para eles, né? A cada dia que passa, a economia russa deteriora mais, embora na frente de batalha, do ponto de vista exclusivamente militar, a Rússia possa estar avançando, no final das contas ela não vai ter fôlego para manter esse avanço por muito tempo, né? Bom, então o grande risco que existe agora é justamente, segundo a inteligência americana, é o uso de armas químicas pelos russos. Os russos têm feito um trabalho de contra-informação, de fake news, dizer que tem laboratórios biológicos na Ucrânia. É lógico que tem laboratórios biológicos na Ucrânia, tem tudo quanto é lugar. O falso eles supõem que isso seriam armas biológicas, não são armas biológicas. Esse laboratório biológico, como tem um monte de lugar aqui no Rio, tem ali a Fiocruz, é um laboratório biológico, tem um monte de lugar. Enfim, os Estados Unidos imaginam que a Rússia está fazendo isso, vai plantar uma false flag qualquer, ou seja, acuse a Ucrânia de estar fazendo alguma coisa e vai lá e ela joga a bomba química ou biológica no território da Ucrânia, né?
esse tipo de false flag é muito comum em guerra, mas lembra, não há nenhum motivo pelo qual um país soltaria guerras, armas químicas ou biológicas no seu próprio território. A única alternativa aí é a Rússia fazer essas armas, né? Então realmente é um absurdo, está muito preocupante esse tipo de coisa, porque é aquilo que a gente falou, à medida que a Rússia se sente frustrada nos planos iniciais dela, o Putin está cada vez mais encurralado, ele não vê outra alternativa que não partir para soluções ainda mais drásticas, né? Bom, ontem um avião da Rússia atravessou o espaço aéreo ucraniano e entrou na Bielorrússia e fez um ataque num vilarejo próximo da fronteira com a Ucrânia. Ou seja, o que está acontecendo aqui claramente é mais uma false flag da Rússia para justificar a entrada da Bielorrússia nessa guerra. Veja, o Putin não precisa convencer o Lukashenko a entrar na guerra, porque o Lukashenko é uma marionete do Putin, é só o Putin mandar ele entrar na guerra que ele entraria. O problema é que a Bielorrússia não quer entrar na guerra. A Bielorrússia não é só o presidente dela. Tem os chefes das Forças Armadas, tem os generais, tem o pessoal do exército lá, e eles não querem entrar nessa guerra. E daí essa false flag que a Rússia fez, olha só, a Ucrânia atacou um vilarejo nas bordas da Bielorrússia, que não tem lógica nenhuma, não tem motivo nenhum para a Ucrânia fazer um negócio desse a essa altura do campeonato. Então, claramente isso daí é uma false flag da Rússia nessa situação. É lógico que a Bielorrússia vai tentar entrar nessa guerra, o Lukashenko já falou que vai entrar na guerra e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Esse negócio de... veja como está frágil a coisa, né? O Lukashenko não consegue convencer o próprio exército dele a entrar nessa guerra. No final das contas, mostra só o quanto Putin está fragilizado nessa posição única dele. E a gente tem uma notícia interessante que... Lembra que eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária sobre um analista do FSB que teria vazado uma carta, que é meio que um desabafo, para um jornalista russo na França, né, falando sobre o caos que está no FSB, porque Putin está culpando os relatórios do FSB pelo fracasso. O FSB mandou um monte de relatório. A FSB é a antiga KGB, tá? Mandou um monte de relatórios dizendo que não, que se invadir a Ucrânia vai cair rapidinho, que não vai ter problema, que a Europa não vai poder fazer sanção porque está dependente do gás russo. E esse analista falou, não, essas análises são sempre assim, o pessoal já sabe, é burocracia, só preencher o formulário lá, dizendo que no final que a Rússia se dá bem, que tá tudo bem, tudo funciona. Ou seja, não tinha nenhuma análise séria ali, só tinha burocracia. E o Putin acreditou nessa burocracia, aparentemente está culpando agora o FSB por esse fracasso, esse fiasco lá na Ucrânia, né? E então, ontem, no dia 3 de março, a 5ª diretoria do FSB, que é Operação de Informação e Relações Internacionais, que fica responsável pela inteligência estrangeira, o que inclui a Ucrânia, sofreu uma batida pela polícia, pela Federal Protective Service, é a polícia federal lá russa, né? E a Russia Federation, não sei o que lá, que é o próprio serviço de segurança do Putin. É esse típico de ditador isso, né? O cara tem o serviço dele de segurança. E também a 9ª diretoria também sofreu esse tipo de investigação. Segundo saíram nos jornais, isso foi houve batidas em 20 locais associados a essas operações dentro da 5ª diretoria, que, segundo eles, têm suspeita de ter conexão com jornalistas e ativistas de direitos humanos. Ou seja, estavam caçando justamente o cara que vazou o relatório lá e também, de certa forma, culpando o FSB pela lambança toda que fizeram, né? Segundo eles, parece que a justificativa para essas batidas policiais foi corrupção e propina, né? Agora, é tão ridícula a história que eu não vai nem entrar em detalhe aqui, ou seja, é aquilo que eu falei também no vídeo sobre a corrupção do Putin, né? Que o Putin subiu ao poder com essa plataforma de limpeza, de acabar com a corrupção, mas na verdade o que ele fez foi justamente usar isso para atacar os inimigos dele, né? Então parece que o analista continua, não foi comprometido, continua aí dando informações. Mais adiante eu vou fazer outro vídeo com mais essas informações que ele passou, mas para quem não lembra das informações iniciais que ele passou, o fato é que já deu tudo errado, o que eles esperavam era aquilo mesmo que a gente falou, uma vitória rápida para evitar sanções. Eles não esperavam que a Europa entrasse na sanção e nunca esperaram, mas nem de longe, em nenhum cenário, sanções tão graves quanto estão recebendo agora, né? E
E tá um desespero completo lá no FSB, no governo russo, e ninguém sabe o que fazer no final das contas. Segundo ele disse, a ideia do pessoal agora é criar um problema maior ainda para esquecerem esse da Ucrânia. Para você ver o nível de preocupação deles lá. Pode ser essa questão de armas químicas, né? Bom, ontem o Putin autorizou a ida de mercenários do Oriente Médio contra a Ucrânia. Isso, vai dar muito certo, Putin. Bota o pessoal que está acostumado a lutar no deserto para lutar no meio da neve. 100% certo. Veja, isso daqui não é uma ameaça. Ele já mandou 20 mil chechenos, lembra? E não fizeram diferença nenhuma. E vai mandar agora 16 mil sírios e não vai fazer diferença nenhuma. Ah, mas os caras são do ISIS, são radicais e coisa e tal. Amigo, os caras vão estar lutando numa terra que não é deles, que eles não conhecem, com clima desfavorável, com um monte de problema. Isso daqui é um recado, na verdade, para a Rússia. Qual que é o grande problema do Putin neste momento? Ele está sendo questionado na Rússia. Vocês já viram aí as medidas absurdas que falaram sobre proibir, criticar a guerra e coisa e tal, e coisa e tal. Mesmo assim, estão criticando muito o Putin, principalmente porque agora estão chegando as informações de mortes de soldados russos na frente de batalha. E aí começa aquele negócio, todo mundo conhece alguém que mandou, que morreu que morreu de besteira, numa guerra que não tem lógica, não tem porquê. A Ucrânia não estava atacando ninguém na Rússia, não ameaça, nunca que a Ucrânia ameaçaria a Rússia. Então, no final das contas, é uma guerra que não tem propósito nenhum contra um povo que é muito próximo ao russo, e aí começam a chegar as mortes, né, o número de soldados mortos, um monte de conscritos. O Putin falou que não iria mandar conscritos, que não iria mandar recrutas, né, pessoas. Conscrito é quem acabou de quem está prestando serviço militar. A pessoa está prestando serviço militar, ou seja, pode ter de 0 a 1 ano de experiência militar, o que é muito pouco, e é chamado a atuar nessa frente de batalha. Conscrito não ganha praticamente nada, soldo de recruta é merreca, é só auxílio, porque em tese o cara está treinando, ele ainda não é um soldado, ele vai virar um soldado mais adiante, mas ele ganha muito pouco, não sei o que lá, e no entanto está sendo mandado para essa guerra, e muitos estão morrendo, e muitos estão sendo capturados. Ou seja, começa a ter toda a pressão negativa do lado da Rússia, das famílias que começam a perder seus filhos nessa besteira sem sentido, né? Então, isso daqui é mais um recado do Putin nesse sentido. Não, olha só, eu não estou mandando russos, não. Essa carnificina que eu estou fazendo só de brincadeira, eu estou mandando pessoas de outros lugares, tá? São filhos de outras mães que estão morrendo, não são os seus filhos que estão morrendo, coisa e tal. Nesse sentido que você deve ler isso daí. É desespero do Putin contra essa pressão que está começando a surgir na Rússia, justamente pela questão dos mortos russos nessa guerra, né? Bom, aqui tem um exemplo disso, de soldados capturados russos que falaram contra a Rússia. É lógico, a gente nunca sabe, eles estão numa entrevista coletiva aqui, mas podem estar sendo pressionados pelos ucranianos, a gente não tem como descartar isso. Mas, de qualquer forma, eles falaram que não querem voltar pelo país e temem pela segurança das suas famílias. Eles falaram lá e coisa e tal. Os próprios soldados russos façam todo o possível para acabar com essa guerra. Nem a Ucrânia, nem a Rússia precisam disso. Apenas Putin precisa dessa guerra. E é a mais pura verdade, no final das contas, né? E, bom, e lógico, além desse problema de imagem para o Putin, ou seja, no fronte militar, no final das contas, mesmo com todos esses problemas, se você olhar o fronte militar, a Rússia está indo bem, ela continua avançando devagar, muito mais devagar do que se esperava, mas continua avançando, né? O problema não é o fronte militar do Putin, o problema do Putin é esse, é o fronte doméstico, né? Por exemplo, uma coisa que o Putin estava falando outro dia, chegou a ser engraçado, saiu uma entrevista dele ele falando com o Lukashenko, e foi televisionado esse negócio, né? E aí o Putin falava, não, porque a União Soviética viveu durante não sei quantos anos sob sanção e deu tudo certo. O Putin, acho que esqueceram de contar um detalhezinho da história da União Soviética, que não sei se você lembra, mas você estava até lá, né? Ela desabou, né? Acabou a União Soviética justamente pela questão econômica, né? Mas é um fato que o Putin é daqueles caras lá que acham que a União Soviética caiu por incompetência do Gorbachev, do Yeltsin, não sei o que lá. Quando não, caiu porque economicamente não tinha o que fazer. Se eles tivessem como manter a coisa viva, eles mantinham, né? Enfim, agora ele está experimentando o que é o problema real, né? Ele falou, não, a Rússia viveu não sei quantos anos sem importar nada, sem receber coisa. E a Lada é uma indústria automobilística icônica da Rússia, porque é totalmente russa, produz tudo na Rússia, é um negócio bem local mesmo, e todo mundo fala, não, a Lada não vai parar de produzir carro, né?
A Lada já parou de produzir carro. Ela já parou, ela já está sem componentes para usar nos carros dela e não consegue mais produzir. É aquilo que eu falei, hoje em dia a economia do globo todo está intrincadamente relacionada, tem um monte de peças que dependem de outros países, de outras coisas. Aí você pode falar assim, não, mas então a Rússia agora vai passar a fabricar essas peças. E é possível, pode ser que agora surjam empresas na Rússia para fabricar essas peças, para suprir a necessidade da Lada, e aí o carro vai subir de preço um pouquinho, porque certamente se ela comprava lá fora porque era mais barato lá fora, vai subir de preço, mas vai continuar. Só que tem um problema, tem uma peça disso daí que a Rússia não produz, não tem capacidade, e muito pouca gente tem capacidade, que é chip de computador. E parece que, não sei se vocês sabem, o grau da severidade das restrições de chip para lá. A TSMC, a gente já falou aqui que a TSMC, que é aquela fabricante de chip mais avançada no mundo, a única que tem capacidade de produzir 2 nanômetros, 5 nanômetros e coisa e tal, os chips mais avançados, ela já falou, ela proibiu a venda direta para a Rússia e proibiu a venda indireta, ou seja, se ela vender para um fabricante, o fabricante usar aquele chip num produto e vender para a Rússia, ela vai parar de vender para aquele fabricante. Mais do que isso, vocês conhecem uma empresa chamada ASML? A ASML é uma empresa holandesa que produz as máquinas que produzem os chips. Ela é a única fabricante dessas máquinas de tecnologia ultravioleta, não sei o que lá. E ela tem uma fila de gente querendo comprar essa máquina. Ela tem 2 anos de backlog de gente querendo comprar essa máquina. E aí, como ela é a única que produz, vocês estão sabendo, já estava havendo uma falta de chips no mundo todo por conta da pandemia. Então tem um monte de gente querendo comprar essa máquina dela. Ela tem 2 anos de encomenda já pronta do que ela pode produzir dessa máquina para entregar. E ela já avisou que todos os russos nessa lista já saíram da lista. E qualquer pessoa que planeje vender chips para a Rússia ou via produtos da Rússia vai ser retirado da lista. Então qualquer empresa, e nessa lista estão todas, 100% dos fabricantes de chip do mundo inteiro, qualquer um que vender para a Rússia vai sair da lista, não vai receber mais máquinas da ASML e não vai ter mais manutenção da ASML. Ou seja, a Rússia tem um problema, porque ela, se for algum produto da Lada que esteja faltando, ou nas outras indústrias lá que esteja faltando, sei lá, roda, pneu, eixo, ela arruma uma outra empresa russa para produzir isso, mas chip ela não tem como. Isso vai ser realmente um golpe na Rússia extremamente duro. Já estava todo mundo com pouco chip, agora, meu amigo, a Rússia está com 0. E como eu falei para vocês, apesar da pena de 15 anos para quem falar mal da guerra, quem meramente chamar isso de uma guerra, uma operação especial, segundo Putin, né? Ele tá botando a população toda em blackout para ninguém ter informação disso na Rússia, mas vocês sabem como é que funciona a informação descentralizada e distribuída, né? Todo mundo está tendo acesso a isso no final das contas, e mesmo a televisão estatal russa desafiou Putin e criticou a guerra na Ucrânia, dizendo que é como no Afeganistão, só que pior. É um fato, é isso mesmo, a Rússia entrou num buraco, numa guerra que ela não tem como ganhar. Militarmente ela pode ganhar? Militarmente pode ser, não tem como ganhar no final das contas, os objetivos dela ela não vai conseguir atingir, e no final das contas, até a própria... Olha só, isso daqui dá 15 anos de cadeia na Rússia agora. E o pessoal tá fazendo lá, estão prendendo um monte de manifestante, prendendo um monte de gente na Rússia. No final das contas, quando chega nesse nível de oposição ao governo, é porque o governo está mal das pernas, está caindo mesmo, né? Isso sem contar a informação descentralizada e distribuída. Para evitar censura, o pessoal está usando emoji para driblar a censura, né? Usar termos específicos também, né? Como se faz lá na China, né? Usa-se uma série de apelidos para o Xi Jinping, né? Não, Ursinho Poo não pode, mas tem outros apelidos que o pessoal usa lá para justamente se referir a ele, poder criticar ele, sem que a inteligência, entre aspas, do governo descubra que a pessoa está criticando, né? Então esse aqui é um exemplo de emoji sendo usado para marcar um protesto. Esse cara aqui é o poeta russo Pushkin, que tem uma praça grande em Moscou, que é a Praça Pushkin, e de 7 horas, e as pessoas andando indica que é, né, o protesto 7 horas na Praça Pushkin. É uma forma do pessoal evitar esse tipo de coisa, né? Então, é realmente uma coisa, a Rússia, o Putin, ele está se sentindo muito pressionado na própria Rússia. Isso tende a piorar cada vez mais, porque cada vez mais, como essa guerra está durando muito tempo, vão morrer muitos russos lá, cada vez piora mais a situação na própria Rússia, né?
A única saída dessa guerra é essa, é alguém tirar o Putin do poder. Não tem outra saída. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.